E aí, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer então um hambúrguer menu animado, tá? O que é o hambúrguer menu? É aquele menuzinho que tem aquelas três barrinhas horizontais. Geralmente ele é mais comum em telas de smartphone ou dispositivos móveis, né, do que em monitores maiores. Mas a gente também encontra ele às vezes em monitores maiores, beleza? E o que vai ser essa animação então? Vai ser quando a gente clicar aquelas barrinhas horizontais, elas vão animar e fazer um X para indicar que, então, a próxima ação do nosso usuário é para fechar o menu, né? E quando clica, então, para fechar, as barrinhas animam de volta e voltam a virar as três barrinhas horizontais, beleza? Bom, então bora pro tutorial. Beleza, então eu comecei aqui com um arquivo em branco mesmo, não tem nada nesse arquivo, e a gente vai fazer do zero, beleza? Eu também estou aqui com os meus arquivos, então, um index.html, um main.css e um main.js, que a gente vai precisar fazer um pouquinho de JavaScript também, para fazer esse nosso menu funcionar, então animar as barrinhas quando a gente clicar no botão, beleza? Bom, então já que eu estou fazendo do zero, vamos lá, HTML... e o que a gente vai precisar então? Bora criar a nossa estrutura aqui do HTML. Então o nosso HTML é o que vai ser a nossa base aqui, o nosso esqueleto, né? E aí depois a gente vai colocar o CSS, então a gente vai fazer o CSS para customizar isso aí e vai ser basicamente bem simples, tá? Eu vou fazer uma div e aí eu vou colocar o nome dela de btn menu, por exemplo, que geralmente um hambúrguer menu abre um menu, né? Esse é o nome que eu uso, então eu vou usar esse nome aqui mesmo, tá? No nosso exemplo. E aí o que a gente vai fazer então? Aquelas barrinhas que ficam dentro do nosso menu, o que rola? Geralmente a gente usa alguma imagem ou alguma biblioteca de ícones para colocar aquelas três barrinhas lá dentro. Só que se a gente quiser que elas fiquem animadas, a gente não pode usar aquele tipo de elemento, a gente não pode usar uma imagem ou um ícone pronto. Por quê? Porque a gente precisa delas individualmente separadas para a gente conseguir aplicar animação nelas. Então, o que eu faço aqui no nosso botão? Eu crio três tagzinhas aqui de spam. Então, eu crio uma, aí eu só vou copiar elas agora. Ctrl V, Ctrl V. Deixa eu aumentar isso aqui que está pequeno. Agora sim, beleza? Bom, vamos lá. Salvei. Beleza, agora vamos para o nosso CSS aqui, então, para a gente dar uma customizada nisso aí rapidinho, tá? Então vai ser o nosso btn menu. Estou selecionando a classe lá do nosso menu que a gente criou aqui. E agora vamos começar a atribuir, então, algumas características para esse botão, tá? Eu vou falar, então, que eu quero que esse botão tenha uma largura de 40 pixels, uma altura também de 40 pixels. Na verdade, eu vou fazer um pouquinho maior só para a gente conseguir enxergar, tá? Geralmente eu não faço tão grande assim, mas eu vou fazer maior para a gente conseguir enxergar, então. Beleza, 80 por 80, eu vou falar que ele é display. Play. Flex, e aqui já está mais ou menos um segredinho, depois a gente vai destrinchar um pouquinho melhor. Vamos só fazer primeiro o estilo estático aqui do nosso botão, beleza? Vou colocar um background, color nele aqui de, sei lá, vamos escolher FF9966. Não, deu uma cor muito estranha. Vamos colocar aqui um roxinho assim, vai, do CodeDesigners. Eu não sei até hoje o hexadecimal do tom de roxo que eu uso para o CodeDesigners. Algum dia eu vou aprender. Beleza. O que mais? Border Radius. Para a gente deixar o cantinho arredondado, eu vou colocar de 4 pixels. E por último, a gente precisa posicionar ele. Eu vou colocar um position fixed, ou seja, não importa o quanto eu rolar, scrollar a tela, ele vai estar fixo na posição que eu determinar em relação ao window, né? E aí eu vou colocar então top 30, vamos colocar mais embaixo, eu vou colocar, sei lá, 50 pixels do topo e right 50 pixels também, então ele vai ficar 50 pixels do topo e 50 pixels da direita ou da direita. Beleza, vamos ver o que virou isso aqui, tá? Salvei já. Vou aqui no navegador agora e vou atualizar. E o nosso botão não apareceu aqui. Vamos entender por quê. Por que não atualizou? Porque eu não linkei o CSS aqui no topo, né? Então vamos lá, rapidão. Link, relationship, style, shit.
E aí eu vou colocar já o ageref, tá? E como tá na mesma pasta, vai ser só main.css. E aí é self-closing tag, a tag de link, e pronto. Vamos ver se agora funcionou. Vou atualizar. Beleza, nosso botãozinho tá aqui. Legal, vamos colocar um hover nele só para ficar mais legalzinho também. Então eu vou colocar assim, ó, btn menu, hover. E aí então, eu vou fazer o seguinte também, para ficar mais correto ainda, eu vou trocar essa tag aqui de div para uma tag de button, beleza? E aí quando a gente usa button, ele fica interessante para questões de acessibilidade, tá? Porque uma pessoa que ela usa a tecla Tab no teclado dela para ir navegando entre os links e tal, se for uma tag de button, aquele botão então ali, ele vai ser navegável via tecla Tab. Se a gente usar div, ele não é navegável e é uma prática ruim pensando em usabilidade. Então por isso que eu troquei para button lá, para ficar certinho, beleza? E aí quando a gente usa button, o que acontece? Ele cria uma borda ali no botão, quer ver? Ele criou, não tá dando para ver porque o fundo também é branco, mas tem uma borda branca ali, beleza? Então, eu vou zerar essa borda aqui, border none, beleza. E agora sim eu vou fazer o hover, e aí a única coisa que eu vou fazer aqui no hover é trocar a cor de fundo. Eu vou colocar um transition aqui para ficar mais suave a transição. Transition, vou colocar 0.3 segundos, all, na verdade o all vem primeiro, all 0.3s, e eu vou colocar um easy out de easing. Belezinha, bom, aqui eu falei que eu ia trocar a cor, então vamos trocar, e aí o nosso botãozinho já fica mais ou menos aí pronto. Essa cor aqui tá legal também, bem próxima das que eu uso aí na identidade visual do CodeDesigners, mas nenhuma delas provavelmente é a cor certa. E olha lá, suave, tranquilão, trocando quando a gente coloca o mouse em cima. Beleza, o cursor, né? Faltou uma coisinha aqui, ó, cursor pointer, para trocar, né, o ícone do cursor. Tava setinha, ainda tá setinha porque eu não dei refresh na tela, mas aqui então a ideia, quando eu atualizar aqui agora, ó, vai virar a mãozinha, beleza? Legal, nosso digamos assim, nosso container, né, para as nossas barrinhas do hamburger menu, tá pronto. E agora bora fazer essas barrinhas e animar elas, né? E como que a gente vai fazer isso? Bom, como eu não estou usando Sass aqui, nenhum tipo de nesting, digamos assim, de CSS, vai ter que ser do jeito basicão mesmo, tá? Que é btn menu. Opa, menu, isso, span, tá? Aí o que acontece? A gente tem 3 spans lá dentro. Então essa primeira classe aqui eu vou fazer para tudo que eles compartilham entre si. O que eles vão compartilhar? Bom, eles vão compartilhar altura, largura e cor de fundo, os estilos que todos eles têm. E depois, então, a gente faz individualmente para cada um, que aí sim a gente vai passar algumas propriedades para eles que são individuais, beleza? Então vamos lá, eu vou colocar que eles vão ter uma largura, então, 30 pixels de largura, aí eu vou colocar uma altura de 4 pixels e um background color de branco. E vou falar que isso aqui é display. Na verdade, vou colocar um display block aqui. E agora eu preciso colocar um margin bottom em cada... Na verdade, não vai precisar do margin bottom, tá? Porque a gente está usando flex ali em cima e daqui a pouco a gente vai formatar o flex. Vou atualizar aqui agora. Beleza, tá? Uma barrinha aqui. Na verdade, estão as 3 aqui, se a gente inspecionar o elemento. Todas elas estão ali. Quer ver? Tá vendo? Uma do lado da outra. Até eu acho que a largura que eu coloquei ficou pequena, porque tá uma do lado da outra lá. E por que elas ficaram uma do lado da outra? Porque a gente está usando Flexbox. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora a gente vai mexer aqui no Flexbox. E eu vou colocar aqui, ó, Flex Direction. E eu vou colocar Column. E aí eu vou atualizar e vou lá ver como é que ficou isso aqui. Beleza, agora já tá uma embaixo da outra. Agora, eu vou colocar aqui, ó, Justify Content, tá? E aí o Justify Content, ele vai alinhar no eixo que a gente escolheu. E como a gente escolheu o eixo Column,
Então, ele vai centralizar isso aqui no eixo vertical, tá? Então, eu vou colocar center. Aí sim, ele vai centralizar no eixo vertical. Beleza, centralizou vertical. E agora, para a gente centralizar no eixo inverso, né, no eixo perpendicular, que é o eixo X ali, aí a gente coloca align items, center também. E aí ele vai centralizar. E aí, beleza. Tá uma barrinha em cima da outra aqui, agora a gente tem que dar uma separadinha nelas. Para fazer isso é muito simples, a gente vem aqui no span e coloca um margin bottom. Deixa eu colocar de 4 pixels para ver como que fica isso aqui. Beleza. Eu vou aumentar a largura porque tá muito pequeno. Tá melhorzinho, eu vou colocar um pouco maior ainda, eu vou colocar 46, vai. E também a margin bottom eu vou aumentar, vou colocar 6. Beleza, acho que agora tá dando para visualizar tranquilo, né? Tá melhorzinho. Legal. Que mais? O último elemento, ó, tá vendo que tá visualmente tem mais espaço embaixo do que em cima, e não deveria. Por que que isso está acontecendo? Porque o último elemento tem um margin bottom. Então é agora que a gente vai começar a animar e fazer as coisas individualmente para cada botão desse, tá? Como que vai ser isso então? Olha só, eu vou colocar aqui btn, menu, span, e aí eu tenho uma pseudoclasse que chama nth child. E aí aqui dentro, então, eu passo o número do child, tá? O que é child? É filho, tá? Então, btn menu é pai, vamos olhar aqui no nosso index, btn menu é a div pai, e esses três aqui são filhos de button, de btn menu, porque eles estão dentro, tá? E esse aqui é o filho 1, filho 2 e filho 3. Então, eu quero selecionar, na verdade eu vou fazer para os três aqui na ordem, porque a gente vai usar para fazer as animações, mas eu quero tirar o margin bottom do filho número 3. Então aqui vai ser o 2. E aqui vai ser o 3. E para tirar o margin bottom, eu vou copiar daqui, vou colar aqui, e agora eu vou colocar aqui 0, tá? Como 0 é absoluto, não precisa de unidade de medida, só coloca 0. Beleza, vou atualizar. Vamos ver por que não funcionou. Olha só o erro aqui. Tava testando aqui e olha, cada coisa que a gente faz, né? Eu escrevi, talvez você tenha visto aí, eu não vi, tá? Eu escrevi aqui BNT menu, é BTN menu. BNT menu ele não vai achar nunca mesmo, tá? Eu tava testando aqui até, e agora sim deve funcionar. Deixa eu tirar esses display blocks aqui. E agora sim o nosso margin bottom funcionou, beleza. Olha lá, no último elemento não tem o margin bottom, no segundo aparece aquele laranjadinho embaixo lá, esse aqui também, e esse último não aparece, porque a gente zerou. Beleza, bom, agora está centralizadinho e tal, agora sim a gente pode fazer a nossa animação. E fica a dica aí, sempre preste muita atenção no que você está escrevendo, tá? Às vezes eu estou falando e escrevendo ao mesmo tempo, eu escrevo errado, mas bora lá. Agora, o que a gente vai fazer então? A gente não precisa disso aqui, que eu também estava testando, tá? Tá belezinha, é isso aqui que a gente precisa. O que a gente tem que fazer agora é o seguinte, a gente precisa criar a situação onde, quando a gente clicar no botão, a gente faz essa animação e quando clicar, some com ela. O jeito mais simples que eu acho de fazer isso é a gente criar uma classe para isso, tá? E quando a gente clica, ele adiciona essa classe nos elementos e quando a gente clica de novo, ele remove, tá? E essa classe, então, vai ser a classe que vai animar o elemento 1 e o elemento 3, tá? O elemento 2, a gente vai precisar dele só para fazer ele sumir, tá? Porque para fazer o xizinho lá, a gente não precisa do elemento do meio, tá? E essas duas aqui, na verdade, elas vão ficar vazias assim mesmo, tá? Então a gente pode até recortá-las daqui, a gente precisa zerar só a 3, beleza? E agora, essa aqui, na verdade, ela não vai ser btn menu, tá? A gente vai fazer o seguinte, a classe que a gente vai adicionar vai ser btn menu, aí depende da situação, tá? Eu vou falar que quando essa classe aqui estiver adicionada ao botão, quer dizer que o menu vai estar opened, tá? Vai estar aberto, beleza? Então vai ser opened
Beleza. E a gente precisa também dessa classe aqui para o primeiro elemento, então bora lá. Copiar aqui só. E aqui vai ser o nosso opened. Belezinha. Agora, o que eu vou falar? Eu vou falar que esse cara aqui, quando ele estiver aberto, né, quando essa classe estiver adicionada lá no botão, que o nosso span 1, esse aqui vai ser o 2, vamos colocar na ordem aqui, tava certo, mas vamos só. Então, o nosso elemento 1 aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um transform, e aí, então, vai ser um rotate, tá? E aí vai ser, então, 45 degrees, tá? É assim que a gente escreve mesmo pra gente falar que é 45 graus. Eu vou falar também que o número 3 também vai rodar 45, só que ele vai rodar menos 45. E o meio vai acontecer o que com ele? Ele vai ter um opacity 0. E aí, então, com o opacity 0, a gente consegue fazer ele desaparecer, beleza? Para opened. E aí, então, agora a gente está usando o btn menu opened, tá? Vai acontecer um probleminha. Na verdade, a gente tem que fazer diferente do que eu fiz ali. A gente não tem que só mudar, a gente tem que acrescentar btn menu opened. Beleza. Agora sim, porque essa primeira classe aqui, ela aplica essas propriedades aqui do botão, tá? E aí a opened é que modifica os nossos spans. Beleza, agora eu vou lá atualizar. E olha só a bagunça que virou, tá? Aparentemente o opacity não funcionou no do meio. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Ah, faltou colocar aqui o 0. Beleza. Atualizei. Agora sim, olha só o que virou, tá? Tá próximo de funcionar, só que apenas girar 45 graus não funcionou. E o que a gente tem que fazer então? A gente tem que descobrir qual que é o número que a gente vai colocar de top e bottom nesses elementos aqui, digamos assim, para ajustar. Então eu tenho que pegar essa barra aqui e empurrar ela para baixo, e essa outra barrinha aqui eu tenho que empurrar ela para cima para a gente fazer o X, tá? Para fazer isso, como que a gente faz? Bom, eu venho aqui no primeiro elemento, coloco um position relative, e aí ele vai então se alinhar, ele vai aceitar a propriedade top, tá? E aí então eu vou colocar aqui 8 pixels no topo, então ele vai deslocar de cima para baixo 8 pixels. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Lembrando que tem que ser na classe correta aqui do opened, tá? E aí, nesse cara aqui, como eu quero que ele vai de baixo para cima, eu quero que ele sobe 8 pixels, né? Se eu estou colocando 8 lá de cima, eu vou colocar 8 nesse aqui também. Mas eu não sei, na verdade, o valor correto. Eu estou testando aqui. Então, aqui vai ser menos 8, tá? Porque eu quero que ele suba 8 pixels. E aí eu vou salvar. E aí eu vou visualizar. E olha só, quase acertei, tá? Esse aqui tá... o nosso... Na verdade, eu não sei qual que é agora. Esse de baixo, ele precisa subir 1 ou 2 pixels e o de cima precisa descer 1 ou 2 pixels. Então, na verdade, eu vou colocar 9 e 9. Salvei e vamos ver se já funcionou com 9. Tá quase. Eu sinto que ainda tem um pixelzinho de diferença, mas provavelmente se eu colocar 10 não vai dar certo, porque aí vai virar 2 pixels de diferença, um para cada elemento. Vamos ver com 10? Não, deu certo. Uou, legal. Então, olha só. Basicamente, agora, a gente tem pronto as duas situações. A gente tem a situação onde o menu está só com as barrinhas e como que a gente faz isso? É só tirar a classe aqui, ó, btn menu opened, tá? E aí, se eu atualizar aqui, ele volta para as barrinhas. E quando ele tá com a classe btn menu opened, aí ele fica o X. Legal? Agora é só a gente fazer o JavaScript que controla isso, e a gente vai fazer isso agora, tá? Pra gente finalizar aqui o nosso hambúrguer menu animado. Pra gente fazer isso, bom, a gente precisa selecionar o nosso botão lá, né? Então eu vou criar uma variável mesmo, e aí então eu vou chamar de btn só, ou btn menu mesmo, vai. E aí vai ser document query selector. A gente tem que selecionar e vai ser o nosso btn menu. Beleza, então agora ele está armazenado nessa variável e a gente vai fazer o quê? A gente vai criar então a ação de clique, né? E vai ser então btn menu
Deixa eu dar zoom aqui, tá? btn menu, add event listener, eu prefiro fazer desse jeito aqui, vai ser um listener de click, tá? E aí o primeiro argumento, então, é qual evento, tá? Click. E o segundo argumento, então, é uma função. E aí dentro dessa função a gente manda a coisa toda acontecer, tá? A primeira coisa que eu gosto de fazer é saber se o meu selector aqui tá certinho. Então eu faço um console.log para testar. E aí eu vou falar para ele logar this. O que é this? É o próprio botão que a gente está clicando, tá? Se ele logar, então, lá no nosso console o botão, quando eu clicar, é porque a gente está conseguindo selecionar o botão corretamente. Bora lá testar, então? Eu vou aqui no console, tá? Aqui no DevTools. Vou atualizar aqui agora. E aí, quando eu clicar, ele deveria logar aqui pra gente, mas ele não logou, tá? Porque eu não linkei. Vamos linkar o arquivo. Mesma coisa que eu tinha feito com o CSS, eu não fiz aqui. Eu vou linkar logo antes de fechar a tag body, tá? Então vai ser script src. E aí, como tá na mesma pasta, vai ser só main.js. Fecha aqui, beleza? Simplesinho. Na verdade, o script não é self-closing, é assim, script. Beleza. Agora sim, eu vou atualizar. E se tudo deu certo, olha, eu não posso ler a propriedade add event listener de null. Então eu fiz alguma coisinha errada aqui já. BNT de novo. Gente, por que eu estou escrevendo BNT? É BTN. Agora sim. Vamos ver aqui. Legal, o erro sumiu. Cliquei, ele logou o nosso button. Beleza, estamos selecionando o button. This, então, é equivalente ao nosso button. Então agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso falar assim, ó, this, né? Ou seja, o nosso button, ClassList, que é o método, a propriedade aqui do JavaScript para a gente mexer as classes desse elemento aqui, tá? Eu vou fazer toggle, que é para quando eu clicar, faça uma coisa, quando eu clicar de novo, desfaça essa coisa. Resumindo, é isso, tá? Um jeito interessante de pensar no toggle. E aí, então, eu vou colocar btn, não bnt, eu já ia escrevendo errado de novo, btn, menu, opened. Beleza. Legal, então o que vai acontecer? A gente mapeou o nosso menu, armazenou ela nessa variável, a gente criou um listener de click, de evento, né, click, e quando a gente clicar, ele vai lá no nosso botão, então, agora representado pelo this, e ele vai olhar e falar assim, se já tiver essa classe lá, ele vai remover. Se não tiver, ele vai adicionar. E aí, fazendo isso, a gente já tem mais ou menos em mente o que vai acontecer, né? Vai alterar aqui o estilo das nossas barrinhas ali dentro, quer ver? Vou atualizar. E agora, eu vou clicar, virou X. Se eu clicar de novo, volta as barrinhas. Maravilha, tá quase 100% pronto. E o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer isso aí ficar suave, essa transição ficar mais tranquila. Outra coisa que eu quero fazer também rapidinho é colocar um border radius aqui nessas barrinhas para ficar com os cantos arredondados, porque o nosso botão tem o canto arredondado, então vamos deixar a barrinha arredondada também, né? E agora a gente precisa animar essas barrinhas. Para animar também é muito simples, é só a gente colocar um transition aqui, também no btn menu span para aplicar nos três, beleza? E eu vou colocar all 0.6s, ou seja, 0.600 centésimos de segundo, se não me engano. E eu vou colocar easy out também. E agora, se tudo deu certo, deu certo. Vamos lá ver. Vou clicar aqui agora para atualizar, beleza, cantinho arredondado, tudo agora. E vou clicar e vamos ver se animou. Uou! Mais uma vez, e de novo, e de novo, e de novo. Legal, eu coloquei 0.6 para dar para você visualizar aí certinho, mas agora eu vou diminuir para metade, porque essa animação tem que ficar um pouquinho mais rápida ali, né? Beleza, show, legal e legal. Bom, então é isso, tá pronto aí o nosso hambúrguer menu animado, e aí lógico, né, isso aqui é só o menu animadinho, beleza? Fazendo, a ideia então é, isso aqui é o menu, quando a pessoa clicar,
vamos supor que o menu abre aqui de algum jeito, né, que você determinar aí no seu design, e aí então a pessoa está com o menu aberto, mas aí ela, não quero o menu mais. Então isso já indica que aqui também é o mesmo lugar onde fecha o menu, e ela clica e fecha. Legal? Bom, então é isso, esse foi o Code My UI Tutorials número 1, tá? É o primeiro aqui da série de tutorials e vai ser sempre aqui no Code My UI, beleza? E aí, então, se você não segue o canal ainda, segue aqui, se inscreve, né, na verdade, se inscreve aqui no canal, tá? Se você gostou do vídeo, dá like e volte sempre, porque eu vou fazer bastante vídeos de tutoriaizinhos, assim, de interface, beleza? Então, valeu, te vejo no próximo vídeo.